Olá, eu sou Matheus e esse é o curso de componentes dinâmicos do SketchUp. Na aula de hoje, vamos estudar sobre a função de texto concatenate, certo? Que é esta função aqui. Para que serve esta função de texto? Serve para juntar texto com valor de um atributo, tá? Vamos, por exemplo, abrir aqui nossa opção de componente desse componente que estamos trabalhando. Vamos supor que a gente quer que exista um limite para a exibição de largura, por exemplo, para a configuração de largura do nosso componente. Eu quero, por exemplo, que esse valor de largura máxima que a gente estabeleceu fique visível aqui. Tá? Vamos primeiro criar uma condição de valor aí de largura máxima, tá certo? Então, vou criar aqui um atributo personalizado, botar aqui larg max, tá? Largura máxima, e vou colocar aqui que a largura máxima do meu componente é de, por exemplo, vamos botar aqui de 200 não, 80, tá? Vamos dizer que é uma caixa, tá conflitando ali, deixa eu botar 90. Vamos supor que é uma caixa inferior, um armário, vamos supor. E aí a gente quer que a largura máxima desse armário seja de 90 centímetros, né? A gente vai criar uma condicional aqui, tá? Eu vou apagar todo esse texto aqui. Antes de eu apagar essa condicional, vamos vir aqui em... A largura já está 100, né? Então a gente vai criar uma condicional baseado... Deixa eu só esticar aqui para a gente poder... estar trabalhando, vendo tudo ao mesmo tempo. Então eu vou apagar tudo isso aqui da aula passada, eu vou botar igual, vou criar um if aqui, tá? If, vou abrir um parêntese e vou colocar que se largura for maior que largura máxima, vírgula, né? Ele vai fazer o valor do atributo largura máxima. Porque se a largura máxima, ele só pode chegar a 90. Se a largura aqui for maior que a largura máxima, então não tem como ele fazer um valor maior que a largura máxima. Então, coloquei aqui vírgula largura máxima. Se não for, né? Se isso for falso, ele vai fazer largura e a gente vai fechar aqui o parêntese. Certo? Então, já entendeu a lógica, né? Que foi o que eu expliquei na aula passada. Largura for maior que largura máxima, ele vai fazer largura máxima, se não, largura. Quando eu dei um Enter, você viu que nosso componente ele já se redimensionou, né? Para 90, 900, porque largura está igual a 100. Então, o que a gente vai fazer aqui agora? A gente vai criar para exibir aqui, por exemplo, que eu quero que mostre aqui, ó, a largura máxima que você pode chegar com esse componente é de 90 centímetros, certo? Ou 900 milímetros, beleza? Então, a gente vai vir aqui, vou criar aqui uma condicional, um atributo novo aqui, tá? Botar larg max 2, vou dar um enter. Aqui eu vou inserir a minha função, tá? Então vamos vir aqui, vou botar igual, aqui em função tá aquela, vou clicar aqui em inserir minha função, eu posso apagar tudo que existe aqui entre os parênteses, vou apagar, vou colocar um sinal aqui, tá? De aspas, abrir aqui minhas aspas, e vou botar largura, máxima. Vou colocar 2 pontos e vou fechar as minhas aspas. E vou colocar uma vírgula, tá? Acrescento uma vírgula, espaço, e aí você coloca o valor do atributo aqui. Quero o valor do atributo largmax. E aí você deu um enter, você percebe que a gente conseguiu juntar texto e o valor numa só camada do atributo, né? Num só atributo, na verdade. Aqui eu vou dar um espaço, né, para ele separar aqui. E aí eu posso colocar aqui uma vírgula aqui também, tá? Uma vírgula, espaço, coloco as aspas novamente, coloco fecho aspas, né, porque a gente está trabalhando com milímetros. E aqui na camada eu vou fazer uma multiplicação, tá? Vou botar aqui vezes 2. Vezes 2, não, vezes 10, né? Vezes 10. Cadê? Vezes 10. Vou dar um enter. E aí a gente tem 900 milímetros, certo? Vou dar um espaço aqui também, para aqui. Acho que não precisa de espaço. Pode deixar assim mesmo, né? Colado um no outro, não tem problema não. Então a gente tem aqui o valor. Largura máxima, 900 milímetros. Então a gente conseguiu juntar texto e valor de um atributo numa só linha de atributo aqui, tá? Que é a linha largura máxima 2. E aí, por exemplo, eu quero que isso aqui fique
exibido aqui, né, no lugar desse texto aqui de descritivo, por exemplo, que eu coloquei, eu posso simplesmente vir aqui, apagar, botar igual esse atributo, dou um Enter, e aqui está visível o meu texto, tá? Então você consegue, com essa função, tá? Essa função aqui, juntar texto e atributo. E um valor fixo também, poderia ser um valor fixo, você poderia estar digitando aqui, em vez de colocar o valor do atributo, tá? Você poderia fazer a mesma coisa, abrir as aspas aqui, digitar 900 mm e fechar as aspas e dar um Enter, que aí ia dar no mesmo, tá? Ou você pode botar tudo junto, se achasse melhor, tá? Deletava aqui, já bota aqui dentro das aspas, digita 900 mm e dá um Enter. Funcionaria do mesmo jeito, tá certo? Mas qual é a principal função aqui? Porque se você poderia simplesmente nem estar usando isso aqui, né? Digitar direto aqui. Mas nesse caso, deixa eu dar um Ctrl Z aqui, deixa eu voltar com as fórmulas, pronto. Nesse caso, caso você queira depois alterar esse valor, né, que não seja mais 90, que seja, por exemplo, 50, e dar um Enter, ele já atualiza automático, né? Já atualiza aqui, já atualiza aqui. Então você não precisaria vir aqui e digitar manualmente, novamente, alterando o valor de 900 para 500. Tá certo? Então aqui seria uma forma mais fácil de você fazer isso. Beleza? E aí seria essa a função, né, que é até difícil de falar, né? Concatenate, né? Seria esse nome aí. Seria a junção de texto e valor fixo, seja de um atributo ou um valor digitado mesmo. Você consegue juntar tudo em um atributo só, né? Botei aqui largura máxima, 500 milímetros. Beleza? Então isso aqui vai ser bastante importante quando a gente estiver configurando aqui, né, todo o layout de nossas opções aqui de componente, onde a gente vai deixar algumas informações, né, de largura máxima, largura mínima, enfim. A gente vai estar utilizando ele aí posteriormente. Beleza? Então por essa aula é isso. Valeu e até uma próxima.